Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 1 a 31. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra que é tão rica, é um tesouro inesgotável de ensinamentos para nós como teu povo. Te adoramos porque, pela tua bendita providência, o Senhor conservou estes textos para que chegassem até nós, até a nossa geração, e assim pudéssemos ser edificados pelo Senhor, pudéssemos conhecer o teu poder, o procedimento dos nossos irmãos no passado,
e a tua grande soberania sobre todos os povos e nações. Nós te louvamos, Pai, porque tu és o nosso Deus e o Senhor é quem hoje nos motiva a pregarmos o Evangelho. Abençoa-nos, portanto, com esta porção da tua palavra, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. A maioria das pessoas não crentes ao teu redor dificilmente lê a Bíblia. E, muito possivelmente, por conta disso, a única fonte de conhecimento de Deus e de Cristo que eles têm à disposição é a tua vida. É como se a tua vida fosse a Bíblia deles. A maioria deles, por não lerem a Bíblia, eles vão conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo olhando para você, que se identifica como cristão, como discípulo de Cristo. O cristão, então, é aquele que revela ao mundo e às pessoas incrédulas a imagem de Jesus Cristo através das suas palavras, através dos seus atos, do seu procedimento. Em outras palavras, é como se nós fôssemos retratos vivos de Cristo, testemunhando a Cristo, mostrando a Cristo a partir da nossa vida que somos seus discípulos. E nós deveríamos, de fato, agir de tal forma que as pessoas olhassem para nós e dissessem: você é diferente, parece que você segue a Jesus Cristo, parece que você tem estado com Jesus Cristo. Esta foi a conclusão do Sinédrio, aquele tribunal judaico, depois que eles ouviram Pedro e João. No versículo 13 do nosso texto, e é um texto muito rico que nós temos aqui nesse capítulo 4, no versículo 13 nós lemos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olhando o comportamento de Pedro e João, qual foi a conclusão? Estes homens estiveram com Jesus. Estes homens estiveram com Jesus. O que denunciou isso, meus irmãos? O que no comportamento de Pedro e João mostrou, revelou que eles estiveram de fato com Jesus, que eles eram discípulos verdadeiros de Jesus? Em primeiro lugar, a sua falta de medo, a sua falta de medo. No verso 13, nós lemos: ao verem a intrepidez de Pedro e João. A intrepidez, a falta de medo de Pedro e João revelou àquele tribunal terrível, que era o Sinédrio, que eles estiveram, de fato, com Jesus. O Sinédrio era um tribunal formado de 30 a 40 judeus. Digamos, a elite judaica formava o Sinédrio. Escribas, anciãos, descendentes de sacerdotes faziam parte deste tribunal. Era um tribunal assustador. Jesus passou por este tribunal. E como foi a passagem de Jesus neste tribunal? Vá para Mateus capítulo 26, para você ver o tipo de tribunal que nós estamos falando. Mateus capítulo 26. E veja apenas do verso 57 ao 68. Mateus 26, acompanhe dos 57 ao 68. Veja que tipo de tribunal era este. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo encontrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste.
Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Este era o tribunal, meus irmãos. Veja que não há justiça nenhuma nesse tribunal. Testemunhas falsas sendo apresentadas, acusações, cuspindo no rosto, dando murros, esbofeteando. Era um tribunal terrível. Eis que cerca de 1 ano depois, os discípulos estão no mesmo tribunal. Voltemos ao nosso texto, em Atos capítulo 4. E qual é a posição desses discípulos diante deste tribunal terrível, deste tribunal que até espancava os seus réus? Eles estão ali com intrepidez. Eles não têm medo nenhum de passar por este tribunal. E é por isso que, vendo esta intrepidez de Pedro e João, essa falta de medo, eles concluíam: de fato estes homens estiveram com Jesus. Meus irmãos, quem anda com Jesus não tem medo de nada. Quem anda com Jesus não tem medo de homens. Nós tememos a Deus, nós servimos ao Deus vivo. Nenhum homem neste mundo, nenhuma autoridade, seja rei, seja presidente, seja o que for, pode colocar medo e pode calar a boca dos discípulos de Cristo. Isso se verifica nos missionários que estão espalhados pelo mundo e deve ser verificado na nossa vida também. Quem anda com Jesus não tem medo. A história nos mostra um movimento muito bonito do século XII, os valdenses, que começou com um homem chamado Valdo. Este Valdo era um comerciante e, depois de ler o Sermão do Monte, ele ficou tão impactado com a mensagem de Cristo, a começar das bem-aventuranças e tudo que Cristo falou ali no Sermão do Monte, que decidiu vender os seus bens todos, deixar parte para sua esposa e filhos, e com a roupa do corpo e descalço, ele saiu pregando o evangelho pelas ruas, atravessando cidades pregando o evangelho. E isso na época foi tão impactante que as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, venderam seus bens e sair acompanhando Valdo na pregação do evangelho. E começou a criar-se ali um movimento de verdadeiros cristãos. Já era o período de uma dominação católica apostólica romana. Século XII era o início das indulgências. Já havia muita deturpação dentro da Igreja Católica, mas eis que Deus coloca no coração de um servo e de muitos outros homens e mulheres um desejo pela simplicidade, pelo Evangelho, pela pregação genuína da palavra. E estes homens e mulheres começam a pregar o Evangelho e o movimento começa a crescer. E cresce tanto que alguns representantes têm a ideia de ir até a direção da Igreja Católica Apostólica Romana para pedir autorização para continuar com o movimento, para que a igreja reconhecesse aquele movimento como um movimento genuíno dentro da igreja. Mas eis que a resposta da cúpula, a resposta de Roma é: não reconhecemos este movimento, é um movimento herético. E quando eles voltam para dar a resposta para Valdo, a resposta de Valdo diante desta posição da Igreja Católica é: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus que a homens. E como a resposta de Valdo é uma referência à resposta de Pedro, quando tentaram calar a ele e os discípulos, ele ganhou o apelido de Pedro. E ele é conhecido na história como Pedro Valdo. Pedro é apelido, o nome dele era Valdo. E assim é o movimento dos valdenses, um movimento piedoso que nunca se calou ante a perseguição da Igreja Católica. A história nos mostra que eles juntavam as famílias e faziam com que cada família decorasse um livro da Bíblia. Então, a família tal decore Gênesis, tal família decore Êxodo, e assim por diante, os 66 livros. Quando a perseguição vinha e tomava as suas Bíblias e queimava as suas Bíblias, eles se reuniam de novo, e vem a família do Gênesis, e aí eles escreviam o Gênesis de novo, a família do Êxodo escrevia o Êxodo de novo, e eles reconstruíam os escritos. Era um movimento piedoso,
que não se calou, que não se intimidou com a perseguição do romanismo. Meus irmãos, assim como Pedro e João do nosso texto, os discípulos que andam com Jesus, eles têm intrepidez. Isso aconteceu aqui, voltando para Atos capítulo 4, dos versos 15 ao 20, você deve ter reparado que eles foram ameaçados pelo Sinédrio. No verso 15, mandando-os sair do Sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Diante das acusações e das ameaças do Sinédrio, a resposta não foi de submissão, a resposta foi: veja se é justo nós obedecermos a vocês, ao invés de obedecermos o nosso Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Meus irmãos, aqueles homens foram... a conclusão do Sinédrio foi que aqueles homens haviam estado com Jesus por conta desta intrepidez. O que revela no nosso comportamento que nós temos estado com Jesus? Intrepidez, falta de medo, falta de qualquer temor de homens na pregação do seu evangelho. Mas, em um segundo lugar, o que revelou que eles haviam estado com Jesus foi a convicção na fala. No verso 13 nós continuamos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Iletrados. A palavra iletrado aqui no grego é agramatai, que é muito parecido no português, né? Agramatai, gramática, nos remete às letras. Eles eram homens iletrados, sem letras, sem conhecimento da lei. Não é que eles não conheciam hebraico, eles conheciam. E até o aramaico eles falavam, que é uma variação, mas o ponto aqui de agramatai, de iletrados, é que eles não tinham conhecimento formal da lei, como tinha um escriba, um sacerdote. Como alguém sem conhecimento da lei poderia estar falando com tanta desenvoltura sobre o Messias, sobre as profecias do Messias, sobre o que o Messias havia feito? Como é que aqueles homens pescadores, sem ensino formal da lei, eles conseguiam falar aquelas coisas? Ora, certamente eles devem ter se lembrado da pessoa que há 1 ano atrás passou por aquele tribunal. João 7, de 14 a 16, nos diz assim: corria já em meio à festa dos tabernáculos, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, veja a semelhança. Aqui eles percebem que são homens iletrados, que não têm formação na lei. Disseram o mesmo para Jesus. Para Jesus perguntaram: como sabe este letras sem ter estudado? Ele não é sacerdote, ele não é levita, ele não é escriba. Como é que ele conhece essas coisas da lei? Disseram mesmo para Jesus Cristo. Mas Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Muitas vezes no Evangelho nós temos este versículo: mas Jesus não ensinava como os escribas, ele ensinava com autoridade. Jesus falava, meus irmãos, dos ensinos do próprio Pai. Ele citava a Bíblia, porque ele era de fato a verdade de Deus. Jesus falava com autoridade e os discípulos também falavam com autoridade. Creio que foi essa semana, uma irmã muito próxima me disse de uma médica espírita que falou de espiritismo para ela com toda a convicção do mundo.
E a gente se admirou. Como é que alguém fala de mentiras e de coisas que são completamente contestadas pela palavra com convicção? E crentes que têm a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, nas mãos, ficam hesitantes em pregar a palavra. Meus irmãos, nós temos que falar da palavra com toda a convicção deste mundo, porque a palavra de Deus é a verdade, porque os nossos irmãos do passado sabiam tanto que era verdade, que muitos morreram por conta desta verdade, não voltaram atrás, morreram pregando que haviam de fato visto a Cristo, que Cristo havia estado com eles. E o que aconteceu depois que Pedro e João, mediante aquelas ameaças, foram soltos? Eles foram até onde a igreja estava, e será que a igreja orou para que Deus aliviasse os problemas? Senhor, dá um jeito nesse sinédrio, para que eles parem de nos perseguir. Senhor, nos livra desta perseguição. Será que foi esta oração que eles fizeram? Veja o verso 23. Veja o verso 23 do nosso texto. O verso 23 diz que eles foram soltos. No verso 24, eles oraram. E veja no final o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A oração deles não foi para que o problema acabasse, não foi para que Deus calasse a boca do sinédrio, matasse todo mundo. A oração foi: Senhor, diante dessas ameaças, nos dá mais coragem para que a gente não se cale, para que a gente continue anunciando o teu evangelho. Eles não pediram para escapar da prisão, para escapar da morte. Os irmãos estão percebendo? Às vezes nós fazemos pedidos errados. Nós não devemos orar para que o Brasil se torne um Brasil evangélico e pare de perseguir os protestantes. Nós devemos orar, meus irmãos, para que a igreja seja cada vez mais intrépida, mais corajosa, porque o Brasil e nenhuma nação vai se tornar evangélico. O reino de Deus não é instituído na cadeira de um presidente, o reino de Deus é instituído nos corações. E os textos proféticos nos mostram que sempre haverá perseguição. E na verdade, a igreja é mais fiel quando ela está embaixo de perseguição, não temos dúvida disso. Então nós devemos orar, não para que parem de nos perseguir, mas para que nós sejamos cada vez mais corajosos no anúncio da palavra, cada vez mais convictos. Tanto os missionários que estão em países perigosos, quanto você que senta na frente de uma cabeleireira, você que senta na frente do teu patrão, do teu médico, e você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Nós temos que ter intrepidez, nós temos que ter de fato a convicção de que o evangelho que nós pregamos é verdadeiro. Assim aconteceu com Pedro e João, e isso os denunciou, isso mostrou que de fato eles haviam estado com Jesus. Porque sem estar com Jesus não há como falar com tamanha convicção. Quando nós falamos com convicção, nós revelamos ao mundo que de fato nós temos estado com Jesus, nós temos conversado com Ele. Então, o que revela que você já esteve com Jesus? Primeiro, falta de medo. Segundo, convicção na tua fala. Isso revela que você tem estado com Jesus. E por fim, o que mais revelou que Pedro e João haviam estado com Jesus? A sua simplicidade. O texto do verso 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. A palavra inculto, lá na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, é idiotai, de onde nós temos em português idiota. A ideia, no contexto, era de indivíduo leigo em assuntos públicos. Eles não tinham nenhum cargo. Pedro e João não eram escribas, não eram sacerdotes, não eram levitas, não eram anciãos. Eles eram ex-pescadores. Eles eram leigos em assuntos públicos. Novamente, aquele tribunal deve ter se lembrado de Jesus. Marcos 6, 2 e 3 diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas a muitos. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo:
De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, muitas vezes, como seu costume, todo sábado ia para a sinagoga, e muitas vezes na sinagoga foi ele que se levantou para explicar o texto lido. O culto da sinagoga era muito parecido com o culto que nós temos. Havia o canto de salmos, orações, a leitura da lei, e um rabi se levantava para explicar aquilo que havia sido lido. E muitas vezes Jesus se levantou para explicar. E as pessoas não entendiam como é que este homem, que não é rabino, fariseu, escriba, ele não tem nenhum cargo. Qual é a profissão dele? É carpinteiro. Aliás, é o único versículo no Novo Testamento que identifica Jesus como carpinteiro. Nos outros, identifica como filho de carpinteiro. Mas como todo garoto judeu, ele aprendeu o ofício do seu pai. E Jesus era carpinteiro de fato. E as pessoas estavam maravilhadas. Como é que um carpinteiro, Marcos 6,3, ele fala essas coisas? De onde veio essa sabedoria? Então, quando ex-pescadores estiveram naquele tribunal, eles devem ter se lembrado do ex-carpinteiro, devem ter se lembrado. A simplicidade, meus irmãos. O crente anuncia o evangelho, mesmo sem ter seminário, mesmo sem ter curso de teologia, mesmo sem ter curso de evangelização. Basta ser crente para estar pronto para anunciar o evangelho. Não precisa fazer curso. Basta você falar do que Cristo fez na tua vida. Abra a boca e diga: antes de Cristo eu era assim. Esses problemas que você está passando, eu passava pelas mesmas coisas, mas a minha ação, a minha reação era totalmente errada. Depois de Cristo, olha como essas coisas se resolvem na minha vida. Olha o que eu busco para resolver os meus problemas. Abra a boca e fale do que Deus tem feito na tua vida. Não precisa de curso, não precisa de congresso, não precisa de nada disso, meus irmãos. Quem é discípulo de Cristo, quem tem andado com Cristo, quem tem estado e falado com Cristo, basta anunciar às pessoas o que você tem ouvido de Cristo, o teu caminhar com Cristo. Foi assim que os discípulos fizeram. A palavra de Deus nos mostra que nós não somos pessoas altamente cultas e com sabedoria do mundo. Nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios: irmãos, reparai, 1 Coríntios 1:26, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, visto que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É como se Paulo tivesse dito aos coríntios: irmãos, olhe para o lado e vocês vão ver que a igreja de Corinto não está cheia de filósofos, cheia de governadores, de estadistas. Olhem ao redor e vocês vão encontrar, vocês vão ver que vocês são um corpo de pessoas simples, de pessoas que para a sociedade não há cargos, não há posições elevadas. Este é o povo de Deus. Olhemos aqui para o nosso grupo. Que posições nós temos na sociedade? Algum prefeito entre nós aqui, algum governador, algum deputado? Nós somos pessoas simples, meus irmãos, porque o evangelho é este. Deus não quis chamar pessoas de nobre nascimento, pessoas que aos olhos do mundo são muito bem vistos por sua filosofia, por seus cursos de PhD. O povo de Deus é um povo que tem na sua origem ex-pescadores, pessoas simples. Estes somos nós, e Deus escolheu justamente pessoas simples para que nós fôssemos o tesouro, o receptáculo dos ensinamentos preciosos de Jesus Cristo.
como que tesouros guardados em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro, nós não somos vasos de ouro. E assim, meus irmãos, é nesta simplicidade de pregação do Evangelho que as pessoas vão perceber: eles estiveram com Jesus, essas pessoas têm estado com Jesus. Um cristão, então, deve refletir a imagem de Jesus na sua simplicidade e na forma como Jesus era, na sua coragem, na coragem de Jesus, no seu amor ao Pai, na sua bondade, na sua gentileza, na sua santidade, no seu zelo, na luta pela justiça, na luta pelo bem, no controle do seu tempo. Jesus Cristo, ele tinha um dia repleto de atividades para glorificar ao Pai. Na comunhão com o Pai, Jesus Cristo, depois de um dia cheio, ele ia orar, ele tinha comunhão com Deus. Na sua paciência, no amor por aqueles que nos perseguem, no perdão, nos atos, nas palavras, nos pensamentos. Nós cantamos hoje, adorando ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Esse cântico é muito bonito nessa parte, quando nos lembra que quando nós somos perseguidos, nós devemos subir um degrau e, ao invés de olhar com raiva, com rancor, olhar com misericórdia. Porque o nosso Senhor Jesus, do alto da cruz, ele olhou com misericórdia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O cristão nunca deve pagar o mal com o mal, mas ele deve subir um degrau, tentando se aproximar de Cristo e olhar com olhos de misericórdia, de graça. Essa pessoa está tentando fazer o mal contra mim porque ela não tem a Cristo. Porque se ela tivesse a Cristo, a sua vida seria diferente. Então o caminho não é retaliar, não é se vingar, não é pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Eu vou orar por ela. Aliás, é obedecer a Cristo. Orai pelos que vos perseguem. Não amaldiçoeis, mas bendizeis. A nossa postura, meus irmãos, é sempre tentar imitar o nosso Redentor. Jesus Cristo orou pelos que o perseguiam. Jesus Cristo deu a outra face. Nós não podemos ser crianças mimadas que tentam sempre ficar pagando mal, se vingar e agindo num nível que não é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto é pacífica, é misericordiosa, é longânima, ela é amorosa. Nós aprendemos isso com o nosso Pai, nós devemos aprender isso com o nosso Redentor. Concluindo, meus irmãos, a maioria das pessoas não crentes do teu trabalho, da tua família, da tua vizinhança, não está lendo a Bíblia, não tem uma fonte de conhecimento de Deus. Para a maioria deles, você é a fonte que pode mostrar reflexos de Jesus Cristo. Se você se portar como um discípulo, como uma discípula de Jesus Cristo, as pessoas vão poder olhar para você e pensar: ei, essa daí é diferente, essa daí tem andado com Jesus, este daí é diferente, este profissional é diferente, este aí tem andado com Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a mesma conclusão que o Sinédrio teve com relação a Pedro e João, discípulos de Jesus, as pessoas ao nosso redor, que estão nos julgando também, tenham a respeito de nós. Que eles olhem para nós e digam: esse aí, essa daí são diferentes. Eles têm andado com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.